Olá, nós somos a UATV. Meu nome é Henry Keane e o nosso estimado convidado e especialista desta noite é o General Ben Hodges, que esperamos possa lançar ao menos alguma luz sobre esse caos que chamamos de política internacional atualmente. Boa tarde, General. Senhor, muito obrigado por se juntar a nós. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade. A Rússia está travando, obviamente, uma guerra de atrito contra a Ucrânia. Assim como a Ucrânia cada vez mais bem-sucedida em atingir instalações militares na retaguarda russa, como o recente S-400, que, segundo a classificação da OTAN, é o SA-21 Growler, se não me engano, além de todas as refinarias de petróleo incendiadas. O senhor acredita que isso afeta a capacidade da Rússia de sustentar uma guerra de atrito contra a Ucrânia? Sim, absolutamente. A Ucrânia destruiu algo entre 17% e 20% da capacidade da Rússia de exportar petróleo e gás. Isso é uma degradação significativa da capacidade russa de gerar os recursos necessários para continuar a guerra. O presidente Putin, naturalmente, esteve na China. Ele ainda está lá hoje, reunindo-se com o presidente Xi e outros. E tudo isso é para manter esse relacionamento, para que ele possa continuar a vender petróleo e gás a clientes na China, Índia e outros países. Portanto, isso é essencial para que a Rússia mantenha a guerra. E assim, acredito que a Ucrânia está atacando exatamente o objetivo certo. Se eu fosse o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, qual objetivo eu deveria escolher para meus armamentos de longo alcance? Seria uma refinaria de petróleo, um entroncamento ferroviário ou um quartel-general militar? Bem, obviamente você atacaria todos os três, porque cada um tem um papel específico. Destruir a infraestrutura petrolífera é um objetivo estratégico com efeito de longo prazo. Os entroncamentos ferroviários, o transporte, assim como os quartéis generais, são importantes no nível operacional, onde as tropas se deslocam. Portanto, você dispõe de armas diferentes para diferentes alvos. E acredito que a Ucrânia precisa ser capaz de atingir todos os três. Certo. Bem, em relação aos veículos aéreos ucranianos e aos mísseis ERAN norte-americanos, caso fossem disponibilizados em quantidade suficiente e usados de forma adequada, conforme a sua recomendação, qual poderia ser o efeito no campo de batalha e em quanto tempo nossos homens e mulheres nas trincheiras poderiam sentir esse efeito? Bem, acredito que a forma como as tropas nas trincheiras sentirão isso é enfrentando menos drones e menos munições de artilharia. Agora, levará algum tempo, naturalmente, para reduzir essas ameaças. Mas é por isso que se deve atacar as fábricas onde os drones são produzidos, bem como a infraestrutura de transporte, os trens que levam munições à zona de combate. O ataque ao petróleo tem impacto na linha de frente, pois já ouvimos relatos de que as forças russas estão tendo dificuldades em fornecer combustível suficiente para seus próprios veículos. Isso afeta sua capacidade de mobilidade. Mas também tem um efeito psicológico. Você teria melhor visibilidade do que eu sobre isso. Mas vejo muitos relatos de pessoas em toda a Rússia, em longas filas esperando para abastecer seus carros. Ou seja, elas estão sentindo isso. E isso também terá impacto sobre a população. Bem, o senhor mencionou que Putin e Xi estão realizando, seja lá o que for, uma cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, um desfile militar em Pequim. Rússia, Coreia do Norte e China unem suas forças de forma demonstrativa. Donald Trump agora tenta se apresentar como um toureiro diante de Putin, que o trata como um capacho e que partiu para Xangai para se encontrar com outros ditadores. O que vejo é que, com a ajuda de Trump, Putin conseguiu escapar de um isolamento diplomático internacional e mergulhou diretamente em um banho quente de novas alianças hostis ao Ocidente. Essas alianças estão, de fato, dispostas a recebê-lo e incluí-lo, algo que a cúpula de Xangai deixou claro. Estou certo? Você disse isso melhor do que eu poderia. A abordagem da administração Trump estava fadada ao fracasso desde o início, porque nunca entenderam ou se importaram com a causa dessa guerra. Nem sequer conseguiam afirmar que a Rússia era a agressora. Assim, a forma como o presidente Trump, o Sr. Witkoff, o secretário Rubio
e todos os demais falavam sobre isso, recolocou a Rússia, de certa forma, no centro das atenções internacionais, como se ela tivesse preocupações ou queixas legítimas. Isso mudou a dinâmica. E claro, não é surpresa que Putin tenha comparecido a essa reunião. Mas o fato do primeiro-ministro Modi, da Índia, também ter participado, deve-se, penso eu, principalmente ao presidente Trump, que impôs tarifas direcionadas à Índia, que não foram aplicadas a outros países que compram petróleo russo. Isso soou como retaliação e, penso eu, foi por isso que Modi foi à China. Foi mais uma retaliação quando Modi disse publicamente: "Não, senhor presidente, o senhor não foi responsável por deter os combates entre Paquistão e Índia." Assim, tratou-se de uma retaliação mesquinha por parte do presidente Trump, que está tendo repercussões estratégicas desastrosas. E é por isso que se viu aquela famosa foto, tirada há poucos dias, de Modi, Xi e Putin, todos de mãos dadas. Que desfecho terrível para os Estados Unidos. Bem, é claro que a Ásia representa um mercado gigantesco e toda a cooperação econômica de Xangai mostra isso. O que acontece ali agora é apenas a ponta do iceberg. O senhor acredita que isso pode ameaçar as sanções contra a Rússia, ajudando-a simplesmente a contornar essas sanções? Bem, eles já estão fazendo isso. A Índia, de fato, tem ajudado a enviar coisas à Rússia, em troca de petróleo e gás baratos. A China tem feito o mesmo. Portanto, esses países já estão ajudando a Rússia a contornar. E é por isso que acredito que o Ocidente deveria ajudar a Ucrânia a impedir que a Rússia seja sequer capaz de exportar petróleo, atacando as refinarias, os oleodutos, esse tipo de coisa. Exatamente o que vocês estão fazendo. Mas, além disso, a maior parte desse petróleo sai pelo Mar Báltico ou pelo Mar Negro na chamada Frota Sombra. É aí que os países europeus poderiam usar a lei para deter esses navios e revelar que estão todos violando regulamentos ambientais e de segurança, e que não possuem seguro. Eu faria isso de maneira abrangente para interromper o fluxo de petróleo que vai para a Índia e a China. Bem, não poderia concordar mais. Mas por que isso não está acontecendo? Por quê? Não é o caso. O que a Europa está esperando? Já se vão quase 4 anos dessa guerra terrível de agressão russa contra a Ucrânia. Cabos submarinos, tudo. Penso que há certa ansiedade. Conversei com um amigo dos Países Baixos, um ex-alto funcionário do governo, e ele disse: "Bem, você não pode simplesmente sair por aí e parar navios em águas internacionais. Isso seria uma violação do direito internacional. Portanto, haverá nações que hesitarão por motivos legais. Haverá outras que hesitarão por medo de retaliação. Você lembra que os estonianos fizeram isso? Eles estavam se preparando, pararam um desses navios da Frota Sombra e estavam prestes a embarcá-lo quando a Força Aérea Russa apareceu e os intimidou. E, imediatamente depois disso, um navio grego que partia de um porto estoniano foi apreendido pelos russos. Assim, países menores agindo sozinhos ficarão preocupados com a reação russa. É por isso que penso que a solução, como o presidente finlandês Stubb recomendou, é que todas as nações da região do Báltico atuem juntas. Aí, estaríamos falando de uma capacidade econômica e militar que a Rússia não poderia simplesmente descartar. No Mar Negro é um pouco mais complicado, porque a Turquia é um dos países que compram petróleo russo e controla os estreitos. Portanto, Romênia e Bulgária, sozinhas, não vão conseguir ou não estarão dispostas a fazer isso. E claro, sem a liderança norte-americana, os Estados Unidos não participando nem dando respaldo, fica mais difícil. O Reino Unido sancionou mais de 100 desses navios, talvez até mais. Olhe, isso ajuda, mas não é suficiente. Um grande número dos navios é, na verdade, grego. A Grécia, naturalmente, é um país da OTAN e da União Europeia. Então, temos uma aplicação inconsistente, digamos assim. Certo. Aplicação inconsistente. Maravilhoso. Vou lembrar disso. Então, enquanto o eixo do mal demonstra claramente unidade, na sua opinião, qual deveria ser a ação? O que o senhor faria?
Bem, claro, fiquei encorajado pelo que vi em Washington 2 ou 3 semanas atrás, quando todos os líderes estavam lá para apoiar o presidente Zelensky em sua última visita ao Salão Oval. Houve um nível de unidade que eu ainda não havia visto, e dava a sensação de que havia algo consistente por trás. Agora, o que realmente importará serão as ações. O que eles farão é o que conta, mas isso me impressionou, especialmente o que disse o presidente Macron, quando o presidente Trump afirmou que deveríamos ter uma reunião bilateral entre o presidente Zelensky e o presidente Putin, e depois uma trilateral em que eu, presidente Trump, participaria e resolveríamos tudo. O presidente Macron respondeu: isso precisa ser uma quadrilateral, porque trata-se da segurança da Europa, não apenas da segurança francesa ou ucraniana. E isso me impressionou. E é disso que precisamos: reconhecimento. E o chanceler Merz também fez isso novamente há 2 dias, falando sobre o que está em jogo e por que isso é importante para a segurança de toda a Europa. Portanto, está muito lento. Mas, ao menos, não precisamos mais discutir se a Rússia é ou não uma ameaça. Todos entendem agora. É isso. Bem, vamos mudar o foco para a linha de frente na Ucrânia. A Rússia, obviamente, está intensificando sua ofensiva na direção de Pokrovsk e Kurakhove. A Ucrânia está, por enquanto, mantendo suas defesas e, obviamente, carece de reservas. O senhor acredita que a Ucrânia tem o necessário para manter a cidade-chave da região de Donbass em primeiro lugar? Absolutamente. Sabe, já ouço há 2 anos e meio, 3 anos, sobre a próxima grande ofensiva russa, que eles vão fazer isso, vão fazer aquilo. Na prática, eles não têm alcançado nada disso. A quantidade de território que tomaram da Ucrânia nos últimos 1000 dias, ao custo de centenas de milhares de baixas, é praticamente nula. Muito, muito pequena. Há quanto tempo estamos ouvindo falar que os russos tentam tomar Pokrovsk? As forças ucranianas são muito tenazes. Se nos afastarmos das manchetes e olharmos para o mapa, veremos o que a Rússia realmente conquistou e a que custo. Acho que todo apoiador da Ucrânia deveria sentir-se encorajado e pensar em como ajudar a Ucrânia a continuar. Porque os ucranianos, eu diria as Forças Armadas, o Estado-Maior, o governo, estão fazendo tudo certo, atacando estrategicamente o petróleo e o gás russos, desenvolvendo sua própria indústria de armamentos, que continua crescendo. Isso é positivo. E, ao mesmo tempo, buscando apoio de países como Suécia e Alemanha, e outros que continuam fornecendo recursos, mesmo que o apoio norte-americano não seja o que deveria. Portanto, no nível estratégico, estou muito impressionado. Quero dizer, o presidente Zelensky sabe que, se você ceder território ucraniano, não se trata apenas de terra, mas de pessoas. Ele precisa nos lembrar constantemente de que isso não é um negócio imobiliário em Manhattan. No nível operacional, tenho me impressionado com a forma como as forças armadas ucranianas são deslocadas para onde são necessárias. E, no nível tático, há essa competição de drones com os russos. Os russos também são muito bons nisso. Então, no nível tático, é por isso que não se vê um avanço. Os russos não têm capacidade de romper a linha do fronte de forma significativa e explorar essa vantagem. Eles não têm essa capacidade. Bem, os veículos aéreos não tripulados russos também são bons. É verdade, temos de reconhecer isso. Mas os veículos aéreos não tripulados ucranianos podem compensar o que nos falta. Falta-nos artilharia e aviação. Podemos compensar isso com veículos aéreos não tripulados? Isso é possível? Bem, acredito que é isso que provavelmente estão tentando fazer, em certa medida. Mas veja, os veículos aéreos não tripulados têm diferentes funções. Alguns são de curto alcance, outros de longo alcance. Penso que há mais aeronaves ucranianas voando no espaço aéreo da Ucrânia do que aeronaves russas. Portanto, acredito que a Ucrânia está aproveitando ao máximo o que tem. Não tenho críticas a fazer sobre como a Ucrânia está conduzindo isso. Certo. Minha próxima pergunta não sei se deveria fazer, mas a Rússia é um país grande, só que já perdeu mais de 1 milhão de homens e mulheres. O senhor acredita que isso é um problema para o Kremlin? 1 milhão de russos, 2 milhões, 5 milhões de russos, eles se importam?
Bem, certamente o Kremlin não se importa com os soldados individualmente. A tradição de como os soldados são tratados no exército russo, desde a época dos czares, sempre foi brutal. Portanto, não há preocupação com o bem-estar das tropas da forma como um exército ocidental teria. E eles não parecem se importar muito com os números, porque conseguem recrutar mais pessoas. A Rússia depende muito não de pessoas de Moscou ou São Petersburgo, mas de áreas mais étnicas, digamos. A Rússia ainda depende das minorias do centro e do leste do país. E, portanto, do ponto de vista do Kremlin, são descartáveis. Assim, a Ucrânia não vencerá apenas matando o pessoal, embora isso seja um passo necessário rumo à vitória. A Rússia terá um problema de mão de obra em algum momento. Muitas pessoas já deixaram o país. É preciso mão de obra nas fábricas e na infraestrutura. Não sei se conseguirão continuar com esse enorme exército, além do fim do próximo ano. Não no mesmo nível. Não vejo isso acontecer. Meu Deus, eles estão pedindo reforços da Coreia do Norte. Então, penso que há um limite. General Hodges, eles estão recebendo soldados da China e da Coreia do Norte. Talvez não em grande número, mas ainda assim estão. Permita-me colocar a questão desta forma. O que deveríamos fazer? Como poderíamos agir se quisermos desestabilizar ainda mais a Federação Russa internamente? Executar outra operação Teia de Aranha? Não me parece uma má ideia. Bem, penso que a Ucrânia já sabe disso melhor do que qualquer um de nós. A força da Rússia ao longo da história sempre foi o tamanho. O fato de que era grande o suficiente para absorver invasores e, eventualmente, expulsá-los. Agora, essa força é uma vulnerabilidade. Por ser tão grande, é impossível proteger adequadamente toda a infraestrutura. E a Ucrânia, claro, com essa teia de aranha e com ataques à infraestrutura a 1.000 quilômetros de distância, demonstra isso. Portanto, acredito que continuar nesse caminho é a forma correta. Certo, vamos especular um pouco. Se houver um cessar-fogo, quais garantias de segurança possíveis o senhor consideraria viáveis e reais para a Ucrânia? Bem, não gosto da expressão garantia de segurança, porque a garantia significa que outras pessoas estarão lá para sustentar. E a única garantia é a adesão à OTAN. Então, penso que estamos falando mais em dissuasão. O que podemos fazer para ajudar a Ucrânia a dissuadir a Rússia de atacar novamente, se e quando houver algum tipo de trégua ou cessar-fogo? Isso significa, claro, continuar a investir fortemente na indústria de defesa da Ucrânia, para que ela possa produzir seus próprios equipamentos, fornecer inteligência para ajudar na seleção de objetivos, fornecer armas e recursos necessários, e também ajudar a Ucrânia a interceptar mísseis e drones russos no espaço aéreo ucraniano. Deveríamos estar fazendo isso. Fazemos isso em Israel, fazemos isso no Mar Vermelho. Por que não estamos fazendo isso pela Ucrânia? Essas são as coisas necessárias. Colocar tropas em solo, não sou contra, mas gostaria de saber qual seria a missão. O que deveriam fazer? O que esperaríamos delas? Que capacidades precisariam? E também as regras de engajamento. Elas poderiam reagir imediatamente caso a Rússia atirasse? Se não, os russos veriam imediatamente que isso não passa de uma promessa vazia, que não é uma garantia de segurança de fato. Absolutamente. Bem, alguém que conheço, o Sr. Frank Gladwich, do King's College de Londres, disse recentemente: enquanto a Europa investe em redatores de discursos, Putin investe em mísseis. Nesse sentido, a Europa está pronta para assumir mais responsabilidade. Por que somente os Estados Unidos? Bem, não concordo com essa ideia de que a Europa só investe em redatores. É uma figura de linguagem, mas há enormes quantias sendo investidas em defesa em toda a Europa. A Alemanha inaugurou uma nova fábrica de munições na semana passada, construída em apenas 18 meses. Isso é uma rapidez impressionante, especialmente para a Alemanha. Portanto, acredito que a Europa está fazendo muito. E se a Europa conseguir agir em conjunto, com sua população, indústria de defesa, tecnologia e riqueza combinadas, ela supera a Rússia em muito.
Portanto, a chave é atuar unida, o que sempre será um desafio em qualquer coalizão. Mas a Europa é uma superpotência. Precisa agir como tal. Música para meus ouvidos. Sim, finalmente. É preciso vontade, certo? Vontade de vencer, especialmente vencer a guerra. O senhor acredita que ainda existe essa vontade política na Europa hoje? Absolutamente. Como disse antes, o que o chanceler alemão afirmou, o que o presidente Macron afirmou, me encoraja muito. O presidente Stubb da Finlândia, os países bálticos e os finlandeses nunca tiveram dúvidas sobre quem é o inimigo. A Polônia está em uma situação única, porque sabe quem é o inimigo e pagaria o preço mais alto se a Ucrânia falhasse. Mas, com sua situação política interna, há desafios. A Romênia não tem dúvidas. Os romenos não têm dúvidas. Portanto, há muitos países europeus que estão dispostos a contribuir e a fazer sua parte, porque todos entendem o que está em jogo. Senhor General, muito obrigado. Mais uma vez, o senhor realmente lançou alguma luz sobre o que está acontecendo. Muito obrigado por sua experiência, por seu tempo e por sua posição. Obviamente, o senhor está ao lado da Ucrânia. Obrigado. Certo, muito obrigado. Obrigado. Tchau. Bem, espero que ao menos tenhamos realmente lançado alguma luz sobre esse caos, como disse, da política internacional e da guerra na Ucrânia. Estivemos aqui com o general Ben Hodges. Meu nome é Henry Keane. Continue conosco para mais informações.